Fala aí, meu amigo do canal, tudo bem? Como é que você tá? Aqui é o professor Pablo Jamilk. Você deve ter percebido que o cenário está diferente, né? Que agora estou transmitindo aqui da minha casa em Goiânia. Se você ainda não percebeu a diferença, talvez esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal. Então olha só, qual é a dessa série de vídeos que eu vou iniciar aqui? Eu havia feito uma pesquisa com a galera, porque o pessoal tem muita dificuldade com redação. Como vocês sabem, eu trabalho no Instituto, tá aqui eu trabalho no Instituto com a disciplina de redação também, né? Língua portuguesa, redação e redação oficial são os meus conteúdos basicamente de primeira força, né? E aí a galera pedia assim, professor, tudo bem, eu já aprendi mais ou menos a escrever redação, eu já tenho alguma noção de escrita, eu já tenho alguma noção aí de trabalho com estrutura, desenvolvimento e conclusão, mas eu não sei o que escrever. Eu não tenho argumentos para escrever. Chega a determinada ideia, eu não sei o que colocar no papel. Pois é, pensando nisso, eu resolvi criar essa seção do meu canal, tá? Que é uma seção que vai se chamar Argumentando. Então, quando você vir esse título, Argumentando, na realidade, essa seção vai ser voltada para que a gente possa discutir temas que são temas sociais, temas importantes, para que eu possa fornecer argumentos para a redação. Veja bem, essa sessão não é necessariamente para você pensar, eu concordo com o Pablo, eu discordo do Pablo, a opinião dele é essa, a opinião dele é aquela. Na verdade, sim, não é necessariamente a minha opinião. O que eu estou fazendo aqui é um levantamento de pontos de vista e de assuntos que você pode utilizar no seu texto para facilitar a sua vida, tá? Então, essa sessão Argumentando vai ser direcionada especificamente para isso. Eu vou começar com um dos assuntos que é muito importante, muito em voga, tanto para concursos públicos quanto para vestibulares e redações do Enem. Então, você que está assistindo, se você for estudante do Enem, se você for prestar um vestibular, for vestibulando aí, né? Se você estiver buscando alguma informação também para concurso público, essa sessão abrange todas essas áreas, por causa do aspecto do trabalho que vai ser essencialmente com a argumentação. Joia? Então vamos trabalhar com isso. Veja bem, qual assunto eu escolhi para esse primeiro vídeo? Um assunto relacionado à violência, tá? Eu não vou dizer que eu gosto muito da violência, eu gosto muito do assunto. Nas minhas pesquisas aí, um grande tema foi violência, né? Quando eu fazia minha pesquisa de mestrado, o assunto principal foi violência. E aí, é muito interessante como isso é cobrado em prova, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente fala de segurança pública, ao mesmo tempo a gente fala de comoção social, de manifestações sociais a respeito disso, né? E há muitos lados da mesma moeda. Então, quando eu estiver falando sobre violência, eu talvez possa até fracionar esse vídeo em 2 ou 3 vídeos para que você consiga acompanhar o meu raciocínio em diferentes aspectos associados à violência, combate à violência, a função da segurança pública, né, a comoção social em relação à violência. Então, eu gostaria de falar neste vídeo sobre um tópico associado à violência, tá? Que é criminalidade, crime e comoção social. Por que eu vou falar sobre isso? Porque quando nós temos que argumentar a respeito desse assunto, geralmente nós fracionamos o nosso argumento e deixamos a outra parte descampada. Não entendi o que você quis dizer, professor. Geralmente nós falamos sobre um tipo de crime, sobre um tipo de violência, sobre um aspecto da criminalidade e deixamos o outro de lado ou não paramos para pensar nele e deixamos, na verdade, isso em aberto dentro do nosso raciocínio. Então vamos pensar. Hoje é fato que existe uma comoção social muito grande quando se fala a respeito de criminalidade, certo? É preciso entender que as pessoas enxergam a criminalidade de maneira distinta e que todo mundo, à sua maneira, gostaria de combater a criminalidade e, de alguma maneira milagrosa, fazer com que a criminalidade deixasse de existir. Pois é, não é tarefa fácil, não é tarefa simples, essa tarefa preocupa filósofos, sociólogos, agentes de segurança pública, certo? E aí poderíamos dizer também os donos do poder, tá? Os governantes, os representantes de estados, representantes dos municípios, os próprios representantes da sociedade civil. Preocupa sobremaneira. Por quê? Porque nós entendemos que a criminalidade associada à violência é uma patologia social, certo? O que significa isso, professor, uma patologia social? É uma espécie de doença que afeta a sociedade.
Agora, se você pensar uma patologia social, então é necessário que nós consigamos extirpar essa doença, que a gente acabe com a violência e com a criminalidade por conseguinte. Bem, aí nós temos que ajustar a nossa visão. Veja bem, uma patologia social tão relevante como essa, tão importante como essa e tão preocupante, é muito semelhante, vou fazer uma comparação que talvez para você soe idiota, mas vale a pena pensar, é muito semelhante à gripe, tá? Pense comigo, o cidadão que está com gripe, o cidadão que está gripado, ele consegue se curar da gripe. No ano que vem, ele pega outra gripe, no outro ano, outra gripe, no outro ano, outra gripe. Por quê? Porque essa patologia vai se adaptando, vai se modificando. É a mesma coisa quando nós pensamos a respeito da violência como patologia social. Ela vai adquirindo novas faces, novas manifestações, certo? Então é muito difícil conseguir extirpá-la, mas talvez consigamos amenizá-la do mesmo modo que nós conseguimos os remédios para amenizar algumas patologias físicas ou emocionais, conseguimos alguns remédios, alguns tratamentos para amenizar uma patologia social como essa, que é o caso da violência. Então, se você levar em consideração, as pessoas lutam de cada maneira diferente para tentar resolver esse problema patológico da violência. O que acontece é a maior dificuldade conseguir juntar esses pensamentos. Porque, como eu falei antes, cada um à sua maneira busca essa luta, cada um reconhece cada tipo de crime, cada tipo de manifestação da violência de uma maneira. Algumas pessoas se sentem mais afetadas, outras se sentem menos afetadas. Então, falando especificamente a respeito dessa distinção da percepção da criminalidade, o que eu gostaria de que você pensasse comigo? Aquele crime cometido pelo político, certo? Quando o cara desvia uma grana violenta, quando ele cria um prejuízo enorme ao erário, quando o político faz ali as suas artimanhas. Isso impacta a sua vida? Impacta a sua vida, evidentemente impacta. E você se sente revoltado, certo? Claro que você se sente revoltado e você até murmura um protesto tímido, ou vai para as redes sociais, escreve um textão. Existe comoção social com o que eu vou chamar aqui de crime na sua macro escala, né? Um macrocrime. Esse macrocrime incomoda muito o cidadão, mas incomoda de uma maneira um pouco menos intensa do que incomoda o microcrime. Como assim? Quando você sai da sua casa, está na rua indo ao trabalho, indo fazer compras, e uma pessoa chega até você, encosta a arma e aí, sei lá, atira em você ou leva aquilo que você tem, ou enfim, pratica qualquer sorte de ato, né, criminoso ali, isso incomoda muito mais, porque a sensação de impotência é ainda maior e a sensação de prejuízo é ainda maior. É por isso que hoje nós temos um fenômeno muito grande no Brasil, uma comoção gigantesca com o microcrime e uma comoção parcial com o macrocrime. Não estou dizendo que um seja pior do que o outro, nem estou fazendo um julgamento de valor entre os dois. O que eu gostaria de que você pensasse é como as pessoas encaram essa divisão do crime. Professor, eu fico revoltado, eu falo para o mundo, eu vou para as redes sociais, eu cobro ações, eu cobro medidas, mas nenhum deles se resolve. Pois é, o que eu quero que você pense é justamente sobre a possibilidade de resolução de cada um deles. E também gostaria de que você pensasse que esses crimes são praticamente retroalimentados. Um funciona para dar origem ao outro. Como assim, professor? Quando você tem o político lá desviando verba, cometendo toda sorte daqueles atos ilegais, ele cria um prejuízo social, ele causa um grande prejuízo social. Esse prejuízo social pode empurrar algumas pessoas para outro tipo de crime, né? Para cometer esse microcrime, em razão talvez da escassez de recursos, da escassez de emprego, de uma dificuldade social. Entende? O que eu estou dizendo é que existe uma relação entre o macrocrime e o microcrime. E é muito difícil pensar no combate de um e não pensar no combate de outro. Muito embora a sociedade contemporânea brasileira esteja numa comoção altíssima a respeito de combater o microcrime. Porque o microcrime impede a pessoa de viver.
o macrocrime diretamente não impede a pessoa de viver, indiretamente prejudica muito, mas diretamente não causa esse prejuízo. Então, é por isso que grandes vultos que se propõem a discutir o microcrime, a acabar com o microcrime ou mesmo combater o microcrime, recebem tanta atenção da mídia e também das pessoas. Afinal de contas, eles estão na linha de frente contra aquele tipo de crime, aquela expressão da violência que impede a pessoa de ter o seu cotidiano facilitado. Os dois tipos de crime, na realidade, são obstáculos à cidadania, certo? Os dois são obstáculos à cidadania, porque impedem de alguma maneira você de praticar, de exercer os seus direitos, enfim, de conseguir ser cidadão, né? Naquele pilar que seria o sustentáculo da vida em comunidade, que seria a cidadania. Nesse caso, é preciso observar que quando você estiver discutindo esse assunto, é interessante pensar sobre qual tipo de crime você está discutindo. É muito comum nas redações o candidato começar a escrever alguma coisa sobre violência e imediatamente culpar os políticos por toda sorte de crime. Dizer que é responsabilidade do governo federal criar políticas assim, assim, assim. É responsabilidade do Estado fazer isso, isso, aquilo. Mas dificilmente nós pensamos em quais seriam as ações para dirimir as ações criminosas que o próprio cidadão poderia tomar. E quais seriam os caminhos para esse combate. É evidente que quando eu for falar a respeito de posicionamento do Estado, posicionamento das polícias, enfim, eu vou deixar isso para um outro vídeo, para fazer um outro comentário com um pouco mais de propriedade. Mas eu quero que você pense, sempre que tiver que escrever a respeito desse assunto, em como é que a criminalidade está sendo tratada pelos veículos da grande mídia, como a população está enxergando a criminalidade, como é que eles estão vislumbrando a possibilidade de resolução. A partir disso, fica mais fácil discutir esse assunto. Eu forneci para você agora vários tópicos para você pensar a respeito, para você poder refletir e aí criar a sua argumentação. Talvez tenha fornecido até alguns argumentos nesse ponto. Tá? Posso falar para você a respeito de alguns pensadores que discutem a violência. Tá? Poderia falar para você sobre René Girard, né, que discute a violência no âmbito da antropologia. Poderia falar para você sobre Durkheim, poderia falar para você até mesmo sobre Augusto Comte, né, na análise ainda da física social. Poderia falar para você sobre Norbert Elias e os conceitos associados aos estabelecidos, aos outsiders, a sociedade dos indivíduos, que são assuntos interessantes para você ler a respeito e ainda conseguir mais argumento. Também poderia falar para você sobre a noção de violência simbólica. Nem sempre a violência se estabelece, tá, pela força e pela força física, né? Existe o conceito de violência simbólica que eu posso abordar em outro vídeo, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, a primeira coisa que eu vou pedir para você, já deixa o seu like aí. Segunda coisa, se você curtiu, isso me ajudaria muito. Eu gostaria de que você fizesse sua inscrição no canal, porque tem ali o botãozinho, é só você fazer a inscrição. A terceira coisa, compartilhe esse vídeo, tá? Se você curtiu, compartilhe o vídeo. E a quarta coisa, que vai me ajudar e vai ajudar você, deixe nos comentários que aspecto ainda relacionado à violência ou que outros assuntos você gostaria de que eu discutisse aqui nessa sessão argumentando. Maravilha? Lembrando que esse trabalho ajuda nós dois, né? Ajuda você que está se preparando e me ajuda, porque afinal de contas eu aprendo a cada vez que jogo um vídeo aqui para vocês. Tem que fazer aquela pesquisa. Valeu? Não se esqueça, tá? Você pode me seguir aqui no YouTube, no meu Facebook, Pablo Jamilk Oficial, ou ainda no Instagram. Se você ainda não seguiu, cara, segue lá, @Prof. Pablo Jamilk. E até o próximo vídeo. Grande abraço, força guerreiro!